You ever wonder what happened to Rick and Morty? Lembra quando por um momento, no meio dos anos 2010, Rick and Morty era onipresente? It's just Rick and Morty! Rick and Morty and their adventures, Morty! Rick and Morty forever and forever 100 years! Rick and Morty some things! Você ia nas lojas de roupa do shopping e 90% da área geek eram camisetas cafonérrimas de Rick and Morty. Aí você entrava no YouTube e tinha gente comprando um apartamento só fazendo vídeos de teoria sobre a origem do Evil Morty. Tinha gente discutindo o significado oculto mega secreto do Senhor Bunda Cagada. What a cliffhanger! Oh boy, oh my! That's a real crazy ending, huh? E agora vocês sabiam que tá saindo episódio novo todo domingo? Tipo agora? Temporada 8? Pois é. Quando a gente pensa em outros titãs como Simpsons ou South Park, pensamos em séries que levaram algumas temporadas para se encontrar e então passar pela sua melhor fase. Segundo a internet, a era de ouro dos Simpsons vai da 3ª à 8ª temporada. Segundo o meu próprio gosto, South Park tem como seu auge a 5ª temporada até a 14ª. Já Rick and Morty tem as suas 2 primeiras temporadas unanimamente consideradas as melhores, de uma forma que aparentemente nenhuma outra vai conseguir chegar perto. O conceito de desenhos animados adultos já não era novidade nenhuma em 2013. Então, o que tornava essa animação específica perfeita para dominar a internet e moldar o zeitgeist de 2017 com o niilismo para leigos? E como ela perdeu de forma não tão gradual essa mesma relevância? Para entender o que fez as pessoas perderem o interesse em Rick and Morty, vamos primeiro desenvolver o que fez todo mundo perder a cabeça e se apaixonar por essa série 10 anos atrás. Um cientista sociopata bate na porta da casa da filha 20 anos depois de desaparecer. Passa a morar com a família, constrói um laboratório na garagem e leva o neto em aventuras pela galáxia. Essa é a premissa da série que permanece na descrição de Rick and Morty nos streamings até hoje. Morty, you gotta, come on. You gotta come with What, me. Rick? What's going on? I got a surprise for you, It's the middle of Morty. the night. What are you talking Come on, about? I got a surprise for you. Come on, hurry up. Gotta go. Esse desenho é um projeto do Adult Swim, que é tipo um selo Vertigo da DC Comics, só que da Cartoon Network. Ele é uma junção de duas mentes criativas. O Dan Harmon, roteirista condecorado conhecido pelo perfeccionismo e exploração da forma e narrativa. Did you get any of that? Com o Justin Roiland, a parte caótica que fazia as vozes de quase todos os personagens. I'm Mr. Meeseeks! Look at me! E que era a vertente caótica que insistia sempre nos conceitos mais estúpidos, porém com potencial. Tipo a caixa dos Meeseeks e o episódio inteiro da TV a cabo interdimensional. It's two brothers and they're gonna. It's called Two Brothers. Two Brothers. It's just called Two Brothers. Como eu já mencionei no vídeo sobre o último episódio da 7ª temporada, o Justin Roiland foi removido completamente do projeto depois de ser preso com algumas acusações horríveis. Coisas que te fazem perder o respeito por completo por qualquer pessoa. Mas a gente conversa mais sobre isso quando chegar o momento cronológico do vídeo. O primeiro conceito de antepassado de Rick and Morty é alguns curtas feitos pelo Justin Roiland, que parodiavam o Dr. Brown e o Morty de Volta pro Futuro, que se por algum motivo você nunca reparou, são as claras inspirações visuais para os protagonistas desse desenho. Doc, who do you think planted it? And how are we gonna stop him? It doesn't matter who planted the tree, Morty. The only way to stop them. Again? Desde sempre nós podemos notar aqui as qualidades não tão agradáveis da contribuição criativa do Justin Roiland. O humor cru com elementos para chocar e um fascínio por relações estranhas, nesse caso entre Doc e Morty, mas que em Rick and Morty se revela com diversas piadas mais frequentes do que você imagina sobre incesto. Eis aqui algumas que eu peguei e reassisti nos episódios recentemente. What's your stupid 21st century watered down fortune cookie say, Dad? You will have sex with your mother. Oh, easy now, Naruto. Summer! Hey there, stranger. What do you think of these things? Oh! I wish incest porn had a more mainstream appeal. For a friend of mine. Isso porque eu não quis contar a Beth e a Beth do espaço transando. Isso tá mais pra masturbação, mas juntando todas as evidências, eu preciso me questionar se isso aqui também é um caso de fetiche do roteirista mal disfarçado. Enfim, ignorando algumas piadas meio desagradáveis, a gente pode afirmar uma coisa: Rick and Morty já estreou com o pé na porta e tapa na cara. Don't think about it. Nos quadrinhos de super-heróis americanos, nós usamos o termo Era de Ouro não pela qualidade e sim pelo período histórico.
A revista Action Comics número 1 estreou de uma vez só o gênero de super-heróis com poderes, o personagem do Superman e a era de ouro das histórias de quadrinhos, que durou até 1956, quando a DC lançou o Showcase número 4, que tinha uma atualização do personagem do Flash, por volta da mesma época que a Marvel estava se preparando para lançar praticamente todos os seus super-heróis que são icônicos até hoje. Na TV, a era de ouro costuma se referir à época que a TV passou de séries bem simplórias para produzir coisas que tinham influências narrativas e de direção importadas diretamente do cinema. Coisas como ER, Sopranos, The Wire, Breaking Bad e, claro, House. I know. I'm fabulous. No caso de Rick and Morty e de outras séries animadas, a Era de Ouro se refere ao período onde a maioria esmagadora dos episódios são considerados excelentes, clássicos instantâneos. E as 2 primeiras temporadas de Rick and Morty parecem conter exclusivamente clássicos, que são obras de arte assistindo hoje pela primeira ou pela 10ª vez. And who can have fun with this old bastard hanging around, huh? Lubby, lubby, doob, doob. Whoa, Tiny Rick! Mas então, o que compõe esses episódios tão especiais? Qual a fórmula secreta da qualidade singular que a gente coloca nessa prateleira quase que inalcançável hoje em dia? Premissas muito inteligentes de ficção científica e um desenvolvimento muito forte dos personagens no núcleo familiar, a parte sitcom de família dessa série. E quando eu digo premissas inteligentes, eu não me refiro àquela coisa de você precisar de um QI avançado e entendimento de física para entender Rick and Morty. Eu quero dizer que uma premissa de fazer um Inception no professor do Morty para ele dar notas mais altas pro moleque, ao invés de simplesmente só ajudar ele a estudar enquanto um cachorro ganha consciência e domina a Terra, é de uma simplicidade que não é nem um pouco acidente. Essas loglines, premissas, eram esculpidas com muito cuidado para sempre explorar algum conceito ou clichê de uma forma subversiva e engraçada pra caralho. Wait, there is an autopilot. Wait! Okay, never mind. I wanted to sacrifice myself anyway! Porque Rick and Morty é muito também composto de intertextualidade, que é algo que eu pessoalmente gosto muito. Quem leu meu livro em pessoal sabe o quanto de referência externa tem dentro daquela obra. Clube da Luta, House, Woody Allen, Audrey Hepburn. Enfim, antes de haver um episódio onde eles ficam jogando Minecraft sem qualquer tentativa de uma piada inteligente, apenas a referência pela referência, A tiny nuclear-capable species just got discovered in the Amazon. Let's go make first contact before someone else gets all their shit. What about this? South Park did it 4 years ago, Morty. They're fast. houve um episódio que é apenas o 4º da primeira temporada chamado M. Night Shyamalan Aliens, que além de ficar brincando com a coisa toda da simulação dentro de uma simulação, desenvolve já tão cedo na lore da série o papel do Jerry, que é pra mim tipo o Mr. Peanut Butter desse desenho. Sempre que o roteiro joga alguma coisa pra ele, é extremamente engraçado. I guess in human terms it would be he's all talk and no shooting you with an assault rifle. Is that what you think humans do? Am I wrong? Quer dizer, desenvolve esse Jerry porque apenas 2 episódios depois, o Rick Potion Number 9 muda absolutamente tudo. Ele estabelece consequências e, coffee, consequentemente, serialização, um tipo de cronologia. De alguma forma, passamos do tom episódico de um desenho como Os Simpsons para um arco maior se formando ao fundo da história como um MCU. Uma das coisas que eu mais gosto desse episódio é como nas primeiras temporadas o Rick era exatamente como um Dr. Brown, o cientista maluco de Volta para o Futuro. 1.21 gigawatts! 1.21 gigawatts! De alguma forma, sempre tinha algum erro crucial que fazia tudo dar errado pelo entretenimento. Tal qual o Dr. Brown só conseguia resolver tudo da viagem no tempo no último segundo, alguma coisa sempre dava errado e o Rick tinha que se virar nos 30. As doenças do morador de rua virando monstros no parque anatômico dentro dele, o Rick tendo que se passar por um cachorro por meses para resolver essa situação, eles sendo presos na Terra dos Gigantes e ficando sem arma de portais. E aqui com a fórmula do amor que o Morty pede pra usar na Jessica, que é a eterna crush dele, e acaba transformando esse mundo inteiro num apocalipse zumbi louva-a-Deus tarados Cronenberg. Não é exagero dizer que o Morty reagindo a eles trocando de dimensão com o Rick e substituindo versões recém-mortas deles mesmos, e deixando pra trás a família e o mundo destruído completamente em choque com o Rick nem aí. Isso tudo ao som da mesma música da cena final do episódio 4 de Sopranos, é comparável a algo como o Walter White caindo no chão do deserto.
Em termos de cenas de TV marcadas a brasa no inconsciente coletivo até de quem nunca nem viu essas obras. What about the reality we left behind? What about the reality where Hitler cured cancer, Morty? The answer is don't think about it. E ao longo dessas 2 primeiras temporadas, a gente tem um misto dessas coisas relevantes pro arco de história se formando, como o Morty ser de outra dimensão e falar sobre isso com a Summer, a introdução do conceito das cidadelas de Rick e, claro, a apresentação do personagem do Evil Morty, que é uma peça importante para esse vídeo. Depois de mais premissas geniais em episódios como o dos parasitas que infestam com flashbacks e memórias novas, o do Tiny Rick, que ainda teve como segunda trama aquela coisa toda da terapia de casal, o capítulo do expurgo e, meu Deus, o da bateria. Que reassistindo para fazer esse vídeo eu reparei no negócio. I'll be able to interact with any sentient life that evolves and introduce them to the wonders of electricity via a pulley-based device I call a Blooble-Yank. But what they won't know is... My name is Nathan Fielder, and I graduated from one of Canada's top business schools with really good grades. Eu já sabia que pessoas como John Oliver tinham feito vozes no desenho, mas não sabia que o Nathan Fielder também já tinha participado. E isso foi só uma desculpa para dizer que eu fiz um vídeo sobre o trabalho do Nathan e gostaria muito que vocês fossem assistir ele depois desse daqui. Voltando, depois de mais premissas geniais que geraram episódios que poderiam muito bem terem feito eu fazer uma tatuagem bem cringe em 2015, veio o episódio em que tudo mudou. Isso porque o finale da segunda temporada foi o mais relevante pro arco de personagem do protagonista da série. No casamento do Homem-Pássaro, que é o melhor amigo do Rick, a Tammy. Don't be gross, Tammy. Tammy, gross. Que, aliás, é mais um dos elementos da cronologia de Rick and Morty. Died the way she lived, over-serialized. Revela que era uma agente da Confederação e isso tudo era uma armação para prender o Rick Sanchez e os amigos dele, que eram tipo guerrilheiros anti-governo galáctico. Depois de fugir do casamento, eles vão para aquele planetinha minúsculo e num momento muito grande de desenvolvimento, ele vê o sofrimento da própria filha, que ainda lida com o trauma de abandono mesmo com ele presente e como tudo tava uma merda exclusivamente por causa dele. E aí ele resolve se entregar no que é um final espetacular. E eu digo que tudo mudou porque 2 coisas mudaram nesse intervalo de temporadas. Rick and Morty entregou um gancho absurdo, um episódio magnífico e encheu de expectativas uma fanbase que tava numa crescente sem precedentes para um desenho animado. Uma fanbase que, perdão por isso agora, considerava o desenho a mídia mais inteligente já produzida. E foi aí que o protagonista depressivo, que tentou se matar depois de tomar um fora da ex e abandonou a família por 20 anos, passou de um cientista maluco, porém genial, para um deus super escroto. Ele se tornou o homem mais inteligente do universo. He can do that? He is the smartest man in the universe. Tem um livro chamado Save the Cat que eu já mencionei diversas vezes aqui no canal. É um dos mais famosos livros sobre roteiro de cinema, tem uma piadinha ótima sobre ele em BoJack e basicamente a ideia é que você precisa gostar do protagonista de uma história. Tem que ter algo nele, nem que você precise colocar esse personagem para salvar um gato. Literalmente. E é preciso toda a boa vontade e o crédito que as 2 primeiras temporadas te deram para te fazer empatizar com o que é basicamente o Dr. Manhattan alcoólatra. He's more like a demon or a super f***ed up god. Num episódio único, eles estabelecem que o Rick, que protagoniza o desenho, que supostamente nós acompanhamos desde sempre, tá muito acima até mesmo das outras versões dele. E que o sacrifício altruísta dele era só uma parte de um plano onde ele tinha tudo mais do que sob controle. E ainda chutam o Jerry da família no que me soa como os traumas e a vida pessoal do escritor mal disfarçados. Eu poderia até apontar o dia que o Rick se tornou um deus como o dia que o Rick and Morty morreu. Mas quem eu ia querer enganar, sabe? As pessoas ainda amavam essa porra completamente. A gente ainda nem chegou no episódio do Pickles. Here's something that's never happened before. I'm a pickle. E a única coisa que eu queria dizer antes de... I'm Pickle Rick! É que entre o episódio do Rick escapando da cadeia e o clássico Pickle Rick! A gente tem uma trama no universo Mad Max que é tipo um respiro para os personagens da Summer e do Morty lidarem com as suas respectivas formas com o divórcio, que é um dos proponentes pro episódio do Pickles, além, é claro, do Justin Roiland gritando no estúdio e achando muito engraçado falar Pickle Rick. Isso porque ele se transforma num condimento para evitar a sessão de terapia familiar com uma psicóloga,
Que é outra coisa que muita gente reclama até hoje, a exposição de diálogo completamente despida, com a personagem da terapeuta desenhando exatamente o que é pra gente entender, sobre as emoções dos personagens que a gente tá acompanhando. E eu discordo disso, eu vejo como uma intertextualidade com Os Sopranos. I think we should just keep this about you. This is about me. Okay, let's do it. Therapy me. E muito bem, como eu vou fazer 30 anos em alguns meses e mesmo assim eu só fui assistir Sopranos em 2025, vou presumir que uma parte grande do meu público nunca assistiu essa série e que quem chegou no canal por esse vídeo não pegou o meu outro vídeo sobre por que Sopranos é a melhor série que eu já vi. Aliás, é um bom momento pra falar pra você deixar o like e se inscrever nessa altura do campeonato? Enfim. Sopranos é sem dúvida a série de TV mais fantástica que eu já assisti. É sobre um mafioso que tem crise de pânico e começa a fazer terapia com uma psicanalista que ajuda o anti-herói complexo, depressivo crônico a se entender melhor no papel dele de líder da máfia e com os problemas da família disfuncional dele. Sentiu as similaridades com o grande poder do retrospecto? Eu posso afirmar hoje que o Rick é um personagem que evolui bem devagar. Assim como o Morpheus em Sandman demora mais 70 das 75 edições da história completa para mudar como um protagonista precisa. E apesar desse episódio ter a psicóloga analisando a dinâmica problemática da família, principalmente entre pai e filha, que eu diria que é o tema mais importante dessa terceira temporada, vamos ser sinceros. O que ficou mesmo foi a porra do Pickles. Seja porque é simplesmente engraçado ele gritando Pickle Rick, porque as piadas surrealistas são muito boas, ou simplesmente porque o Rick atinge a estratosfera de nível de poder e simplesmente destrói tudo que vem pela frente. Aqui não foi onde Rick e Morty morreu, mas foi o momento que Rick e Morty se tornou um ícone do consumismo. Merchandise, Morty. Your only purpose in life is to buy and consume merchandise, and you did it. You went into a store, an actual honest-to-God store, and you bought something. Eu ia fazer essa parte do vídeo aparecendo com uma camisa e talvez até uma caneca temática, mas eu não consegui. Olha essa camisa que eu vi no shopping, cara, impossível comprar. Mas eu tô usando as meias do avô e do neto, só pra vocês saberem. E eu pessoalmente nunca tive memorabilia do desenho, até porque eu acho o Funko Pops como um todo um negócio horrível. Tanto como conceito quanto como estética. E falar disso, na verdade, atiçou uma parte da minha memória que eu não tinha acesso até agora. Porque eu já tive um chaveiro Funko Pop do Morty com as sementes na mão com essa carinha de cu porque eu achava muito engraçado. I need you to take these seeds into the bathroom, and I'm gonna need you to put them way up inside your butthole, Morty. My butt? Put them way up inside there, as far as they can fit. Oh, jeez, Rick. Eu já até ganhei uma camisa em 2019 de presente, mas nunca tive coragem de usar. Tanto porque eu achava ela horrorosa, quanto porque dava vergonha se associar a esse desenho nessa época. Hoje ninguém liga, mas é porque é fácil esquecer. Esquecer o quão simbólico o fandom de Rick e Morty se tornou para fãs vergonhosos. Where's my Szechuan sauce? I'm Kendall Rick! I'm Kendall Rick! Eu sei que a coisa toda do molho do McDonald's com o cara gritando era tipo um personagem e ele tava trolando, mas isso não muda o fato de que ele é cringe e tá enchendo o saco de quem tem o trabalho desgastante que é a porra do McDonald's. Também tem aquele post famosíssimo sobre precisar de um QI alto pra entender Rick e Morty, que sem dúvida também era uma obra de trollagem, mas de forma não irônica representava muito bem a parcela que era barulhenta dos fãs de Rick e Morty. To be fair, you have to have a very high IQ to understand Rick and Morty. The humor is extremely subtle, and without a solid grasp of theoretical physics, e eu tô falando de fandom aqui porque, acredite, isso é relevante. Vejamos aqui alguns casos interessantes onde a reação dos fãs na internet claramente afetou a obra. Em Arrow, a série do Arqueiro Verde, que é meu sonho trazer aqui pro canal, aliás, por favor, comentem se isso interessa a vocês, o Oliver Queen tinha o par romântico com a personagem da Canário Negro, mas eles tinham uma química romântica tão fraca que os fãs ficaram completamente obcecados com a Felicity Smoke, que era a lourinha do TI que era pra ter aparecido em 2 episódios no máximo. Sendo essa uma série da CW, basicamente um canal de novelinhas adolescentes, a personagem engoliu a Laurel e virou o par romântico do Arqueiro Verde. E eu não tô nem um pouco brincando quando eu digo que eu realmente gostaria de fazer um vídeo sobre como isso aconteceu. Slade took Laurel because he wants to kill the woman I love. I know, So he took the wrong woman. Outro exemplo de uma série que se moldou completamente a resposta do público foi Stranger Things na 3ª temporada, e eu acho que eu nem preciso me explicar aqui, né? Foi um negócio super algoritmo e que deu muito certo pra Netflix.
Já ao contrário, aconteceu com Star Wars Episódio 9, mas eu acho que eu ainda não quero falar sobre isso. Depois do capítulo do Pickles, a gente tem um episódio que eles vão no spa e tem as toxinas deles removidas que viram seres conscientes. E esse é um exemplo perfeito da coisa de Rick and Morty no seu melhor ser sobre premissas geniais de sci-fi junto do desenvolvimento muito bem feito de personagem. Porque essa premissa gerou uma série inteira da Netflix com Paul Rudd. I think my voice is annoying. It is, and it's your best quality. E aí aconteceu o episódio da Cidadela, que foi tão adorado, celebrado, destrinchado, analisado, que definiu pra muita gente o que era Rick and Morty. E eu preciso ser sincero, por mais que eu ache completamente que Rick and Morty seja muito mais do que essa trama específica e tenha uma variedade absurda temática e de estilo, esses 20 minutos são TV da mais alta qualidade. Come home to the impossible flavor of your own completion. Come home to Simple Ricks. Mas ele também introduz e dá sequência a muitos elementos que vão se desenvolver como instrumentais pra gente entender a origem e os traumas do protagonista. O problema é que... And he does not like serialized drama. Right, no drama. Keep it episodic. O interessante é que nesse mesmo episódio já é meio claro o desdém implícito por esse tipo de coisa no roteiro, já que toda a trama não tem os nossos protagonistas padrões, que estavam esse tempo todo numa aventura autocontida em Atlantis que a gente nunca vê. Anyone continuing to explore the Citadel is either stupid or one of the unfortunate millions held hostage by their terrible ideas. Man, I'm glad I'm not one of them. E assim, revendo todos os episódios para escrever esse vídeo, ficou claro uma coisa pra mim. Cada temporada normalmente tem um tema, e a terceira é sobre pai e filha, Rick e Beth. Essa relação de abandono que ela carrega como um fardo enorme, que faz ela dar um pé na bunda do coitado do Jerry quando o Rick escapa da cadeia e que culmina em 2 episódios bem interessantes. O ABC da Beth, aquele que ela descobre que o Rick tinha feito um universo pra ser tipo uma creche pra ela, porque ela era uma criança meio perturbadora, o que faz ela perceber que é exatamente igual ao pai. Tommy, I'm sorry you think you deserve an apology. Oh my God, I'm my father. E o Rick oferece pra ela fazer um clone que ficaria no lugar dela e cuidaria dos filhos enquanto ela explorasse a vida, o espaço, o que ela bem entendesse. E hoje a gente sabe que existe a Beth do espaço e ela se tornou uma personagem recorrente, porque só na temporada atual, a 8ª, ela já protagonizou 2 episódios, mas nessa época ficou o suspense, a gente não sabia qual foi a decisão dela. Okay. I know what I want to do. Nesse episódio tem esse diálogo que é pra mim o ápice da sala de roteiristas abraçando o niilismo como tema da pior forma possível, que era dizer nada sobre. I don't know, maybe you matter so little that I like you. Or maybe it makes you matter. Maybe I love you. Rick and Morty não é um desenho nihilista. Principalmente nas 2 primeiras temporadas, o Rick sempre fica com esse papo de que nada importa, mas ele sempre se importou. Ele é o mais Rick de todos os Ricks. Who do you think you are? A different kind of Rick, I guess. O episódio seguinte, o último da 3ª temporada, revira isso tudo porque a Beth se toca que se ela for um clone, ela não ia saber disso. E ela se desespera, corre de volta pro Jerry e acha que o Rick vai matar ela porque ela descobriu que era um clone. E esse é um dos episódios que foi de fato divisivo. Muito, mas muito mais do que o Pickle Rick. Isso porque, com um atraso massivo que com certeza também contribuiu para uma certa perda de timing, para entregar esse produto tão desejado quanto as temporadas mais hypadas de Game of Thrones, ao invés de ter 14 episódios, a 3ª temporada tem apenas 10. E esse finale tem uma carinha enorme de que teve que ser replanejado porque as tramas não se conectam nem um pouco. Enquanto a Beth tá desesperada achando que é um clone e que vai morrer, o Rick tá saindo na porrada com o presidente dos Estados Unidos e é aqui que ele vira um inspetor bugiganga Deus Ex Machina. Mais do que isso, o status quo volta ao normal e isso foi frustrante pra muita gente que eu presumo que esperava um desenvolvimento de personagem mais palatável e progressivo. In many ways, things will be like season 1, but more streamlined. E eu acho que não ajudou muito quando, depois de demorar novamente mais do que 365 dias pra entregar uma temporada nova, o primeiro episódio da 4ª temporada é lotado de rants sobre como Rick and Morty, o desenho em si, odeia o próprio público, que queria um arco maior de história se formando. O Morty fascista grita isso pra gente. So, what are we doing? Stop asking questions, stop doing meta commentary. Just have fun.
We're going on a simple, fun, classic adventure. No fim do 401, que aliás também estabelece o Rick como incapaz de morrer, já que mesmo tendo poderes de perna longa, ele também renasce toda vez que morre no corpo de um clone, mesmo que em outra dimensão. E eles chegaram à conclusão aparentemente de que dava pra equilibrar os dois, o formato episódico e a serialização. Eu gosto muito de poder fazer um vídeo de 1 hora sobre House e aí depois só postar um vídeo indicando leituras recentes. É bem legal poder variar. So I guess what we learned is to split the diff. From now on, Rick and Morty doing a little of this and a little of that. Yeah, sometimes we'll do classic stuff, other times we'll do whatever. A 4ª temporada de Rick and Morty, no entanto, é estranha. Eu acho que foi a primeira vez que a gente assistiu episódios dessa série e ficou tipo, será que eu gostei desse episódio? E eu sou uma pessoa muito suspeita pra falar porque eu odeio filmes de heist, tipo 11 Homens Segredo, tal qual o Rick, num ponto que eu nem consigo aproveitar a paródia que é o episódio 403. E aí eles emplacam uma sequência com o episódio do dragão e depois o episódio das cobras, que entregam uma vibe enorme de filler de Naruto. Só que aí a gente chega num ponto bem interessante da história de Rick and Morty, o episódio do trem. Essa não seria a última vez que Rick and Morty dedicaria um roteiro de 22 minutos para desenvolver uma aventura que é sobre roteiro. Assim como Community e até mesmo BoJack, uma parte considerável das piadas de Rick and Morty são metalinguísticas, e eu nem tô falando do Rick quebrando a 4ª parede. Tô falando das muitas piadinhas que são sobre estrutura de escrita de roteiro mesmo. Esse é um trem que cada vagão representa coisas diferentes no processo do roteiro de Rick and Morty, e dentro do desenho ele é representado da mesma forma que o círculo narrativo tão famoso do Dan Harmon. E duas coisas acontecem no final desse episódio. Pela primeira vez, a gente vê o Yvonne Mori como um vilão lutando contra os nossos protagonistas, que se resolve com os nossos 2 personagens principais orando pra Jesus vir ajudar eles. Nesse ponto, eu acreditei piamente, ainda mais vendo o caminho que essa temporada estava tomando, que eles tinham descartado por completo esse personagem e qualquer outro sinal de serialização e cronologia. A outra coisa foi que Rick and Morty, dentro do texto, reconheceu o que havia se tornado: a propriedade intelectual mais popular no mundo, que virou uma máquina de dinheiro, tipo o que Bob Esponja sempre foi pra Nickelodeon. Lembra como eu já falei algumas vezes aqui sobre camisetas, Funko Pops, meias e canecas? Pois é. I love buying things so much, Morty. Rick, are you... Do you need to go to the hospital? I love you, Morty. E eu só queria ressaltar que não é aqui que o Rick and Morty morreu. Ainda mais pra mim, eu sou um nerd que gosta de estudar e ler livros sobre o roteiro, então esse é na verdade um dos melhores episódios dessa temporada pra mim. O que me surpreendeu na época foi que eu acreditei de fato que ali eles estavam cravando que não iam nem mais cogitar desenvolver um arco de histórias com cronologia. Mas é logo depois, no final dessa temporada, que a gente descobre que existe uma Beth do espaço, que pode ou não ser um clone. O curioso é que a gente tem aqui desenvolvimento para todos os lados. A Beth, que passou as 2 primeiras temporadas completamente insatisfeita com a própria vida e buscando desesperadamente a aprovação do Rick, agora, tanto na versão mãe de família quanto guerrilheira espacial, decidem que não querem saber quem é o clone, porque não precisavam mais da aprovação do pai dessa forma, e o Rick, que uma temporada atrás estava desse jeito... Oh, dude, no. Bad father all the way to the max over here. I'm a f***ing nutcase, and the acorn plops straight down, baby. Agora tá assim. Holy shit, I'm a terrible father. E eu acho que já tá na hora da gente finalmente desenvolver sobre o dia que Rick and Morty morreu. Muito bem, a gente já percebeu que com o final da primeira temporada causando uma certa frustração perante as expectativas surreais, e que as pausas cada vez mais demoradas entre uma temporada e outra fizeram o desenho desacelerar o trem do hype de uma forma progressiva. E que a 4ª temporada, pela primeira vez, fez pessoas aceitarem que existem episódios de Rick and Morty que não vão ser muito bons. Talvez alguns deles sejam até mesmo ruins. Mas o que foi que fez Rick and Morty morrer? Isso depende. Se você for considerar números, toda série que atinge o patamar de ser a coisa mais popular do mundo tende a cair. Game of Thrones aguentou um bom tempo sendo a série mais assistida todo domingo, mas uma hora a casa caiu. Com Rick and Morty, a 5ª temporada marcou um ponto claro de declínio na audiência. Acho que ao mesmo tempo que as pessoas se decepcionaram com a demora que um desenho pode levar para sair, as expectativas foram quebradas e o desenho agora dizia na cara delas que elas eram pessoas chatas do cacete por querer uma storyline concisa e instigante de acompanhar, tipo um MCU
Guerra Infinita, que aliás, tava muito no auge nessa época. Tudo isso é tipo o contrário do que você deve fazer se quer manter a sua marca no topo das tabelas de popularidade. E Rick and Morty, ao mesmo tempo, era uma marca gigantesca e um projeto artístico extremamente expressivo e aberto a diálogo com o público dentro da própria obra. Na quinta temporada, realmente a gente começa com histórias completamente episódicas e não me entendam mal. Nenhum desses episódios é ruim, muito pelo contrário. A gente tem a dubladora da Diane de BoJack fazendo a voz da Planetina na primeira vez que a gente vê o Morty vivendo uma paixão recíproca num episódio mega tocante. Depois de um capítulo inteiro das famílias de clones que o Rick fez matando umas às outras, que assistindo pela segunda vez eu finalmente me dei conta que é um dos melhores episódios do desenho inteiro. Mas aí a gente chega nele, o episódio dos espermas gigantes. E é isso mesmo que você ouviu. Assim como as pessoas desistiram de The Walking Dead muito antes de na trama aparecerem aquela galera que usava pele de zumbis e andavam entre eles, eu vou presumir que a maioria de vocês podem ter até assistido Rick and Morty no auge, mas nessa época já tinham perdido por completo o interesse e não fazem ideia do que eu tô falando. O Morty usa uma máquina de ordenhar, entre aspas, cavalos machos para se satisfazer, e o Rick usa o galão de esperma de cavalo, que obviamente continha DNA do Morty, para uma experiência que acaba fazendo espermas gigantes fantasmagóricos aparecerem. E eu não tô sendo puritano aqui. Eu não acho que esse episódio é ruim por causa da temática de punheta. Eles fizeram isso na primeira temporada com o robô procriador do Morty e foi genial. Aqui é só ruim, é aleatório. Nonsense, Deus Ex Machina, desconexo. E é aqui que é gerado aquele bebê gigante que eu já mencionei nesse vídeo. Esse episódio termina no Deus Ex Machina e, pior ainda, na sequência a gente tem o especial de Dia de Ação de Graças, um dos piores episódios de todas as temporadas. E também um episódio que o Rick acha a última parte de uma espécie de Transformer, Power Ranger de anime, que é uma trama que me dá fatiga só de pensar em assistir de novo. O que é irônico porque logo em seguida todo mundo que foi afastado porque não se interessava mais por essas aventuras episódicas medianas, perdeu o que eram 3 bombas consecutivas de lore, que entregavam tudo que todo mundo queria sobre a origem desconhecida do Rick, sobre os planos do Evil Morty e muito mais. Seria muito bobo da minha parte falar que Rick and Morty, uma das coisas mais populares da cultura pop nos últimos 20 anos, morreu simplesmente assim. O desenho continua firme e forte, nunca vai deixar de ter fãs como eu, que mesmo não adorando absolutamente tudo de maneira não crítica, continuam acompanhando porque sabem que às vezes vai ter uma pérola em forma de 22 minutos animados. Mas quando você vira a coisa mais relevante de todo o entretenimento, é quase impossível não decair quando se compara tanto com o que você já foi. Aconteceu com a Marvel, que era um império até pouco tempo atrás, e hoje é considerada responsável por essa grande saturação de filmes de super-herói no mercado. E aconteceu também com o que era a galinha dos ovos de ouro, o Bob Esponja da Adult Swim. O trem do hype foi desacelerando e parece que em algumas paradas na 4ª e na 5ª temporada, a maior parte das pessoas que tinha entrado nele porque estava completamente lotado resolveu simplesmente descer. E foi assim que Rick and Morty morreu. Mas, como a gente aprendeu na 3ª temporada, definitivamente existe vida após a morte. I'm a little envious. Your species has an actual afterlife. That's gotta be nice. I blame you! I blame you! He said there wasn't any evidence. There was a ton of evidence. Na verdade, tem muita vida após Morty, sacou? Pro Bob Esponja da Adult Swim. Mesmo com o que parecia ser o prego final, o afastamento do Justin Roiland, que deixou o desenho sem as vozes dos 2 protagonistas, eles conseguiram se levantar. Mais do que isso, o episódio do buraco, o 10º da 7ª temporada, tá fácil no meu top 5 de todos os episódios de Rick and Morty. O lance é que, escrevendo o roteiro, eu reparei que eu tava começando outro vídeo agora. Eu ia começar mais um roteiro de meia hora sobre como o Rick and Morty se reinventou e renasceu dentro do meu vídeo sobre como o Rick and Morty morreu. E eu acho que não seria nem um pouco inteligente da minha parte fazer isso. Então, já se inscreve e deixa um like nesse vídeo, porque em breve, logo logo, tá saindo vídeo sobre como o Rick and Morty se reinventou, ou renasceu, ou voltou a ser bom, ou o que seja. A gente vai falar do Evil Morty, da origem do Rick e de muitos episódios muito fodas que a gente nem sabe que existe porque todo mundo deixou pra lá. Agora, quem puder hypar esse vídeo aqui, mandar superchat e todas essas coisas que ajudam o canal no algoritmo ou financeiramente, vocês são muito fodas e esse daqui é o vídeo pra você fazer isso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo, que finalmente vai ser sobre Nana, e é isso. Tchau. Stop this at once. Princess Poneta. O que foi?
Could you tell me again? I love you too, Princess Ponietta.